Por onde eu passar, eu quero deixar melhor. Eu gostaria muito de deixar para esse país uma educação melhor do que antes da Ana estar aqui. Trazer para o mundo e dar inserção para que a população possa ter. Porque eu falo, para mim felicidade não é um objetivo, para mim felicidade é uma consequência da realização. Sou Flávia Camanho, coach e mentora, especialista em desenvolvimento humano e governança familiar. Estou hoje com Ana Maria Diniz, terceira geração. Ana, quem é você e o que você faz hoje? Bom, quem sou eu? Eu sou mais Ana Maria e menos Ana Maria Diniz. Cada vez mais estou buscando isso, ser cada vez mais Ana Maria e menos Ana Maria Diniz. Tem várias coisas muito legais de ser parte de uma família tão empresária, empreendedora, poderosa como a minha, mas também tem um risco de perder a sua essência, de se misturar tanto com essa família, de perder a sua essência. Então eu sou Ana Maria, casada com o Luiz Felipe, meu segundo casamento, mãe de 4 filhos, avó de 4 netos, e hoje estou começando um novo empreendimento na área de Impact Investing, chama Polvo Lab, e sou também conselheira da Península e presidente do conselho do Instituto Península, que é essa área social. Sempre trabalhei, principalmente na área de educação, há mais de 20 anos, que é uma área que eu gosto muito e acho que o Brasil só vai se desenvolver quando tiver educação para todos, educação de qualidade para todos, né? Ana, quando caiu a ficha? Quando você se percebeu membro de uma família empresária? Na verdade, não foi uma caída de ficha. Na verdade, foi um processo que eu vivi de construção dessa família empresária. Então, eu nasci quando meu pai estava começando a trabalhar junto com meu avô, e eu nasci em cima da loja 1 do Pão de Açúcar, num quartinho onde meu pai e minha mãe moravam, e eu vi todo esse crescimento desde criança. Eu vi meu pai muito trabalhador, muito empenhado em abrir uma loja depois a outra, sempre ajudando meu avô, e os dois trabalhando super bem juntos. Então, eu fazia parte disso. Eu ia nas inaugurações das lojas, puxar a fita. Então, isso foi se incorporando à minha infância, à minha juventude. Não existe uma caída de ficha, né? E aos poucos, enfim, a empresa foi crescendo e eu fui participando disso de várias formas, né? E como foi esse processo de encontrando o seu lugar no mundo? Foi um processo longo e de muitos capítulos. Na verdade, eu quando me dei conta, enfim, que a gente tinha uma empresa e tudo isso, eu fiquei com muita vontade de conhecer e saber o que era trabalhar nessa empresa. Então, estava meados da década de 80 e eu fiz um estágio pela empresa toda durante 8 meses e depois eu fui efetivada como assistente de compras. Então, achei o máximo, realmente foi o meu primeiro emprego. E parei só 6 anos depois, quando nasceram a minha primeira filha e logo em seguida nasceu a segunda filha. Eu tive 2, uma em seguida da outra. Então, eu fiquei 2 anos parada e quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei com uma clareza muito grande. Não quero voltar para a empresa da minha família. E eu falo que essa foi talvez a decisão mais importante profissional que eu tomei. E aí fui trabalhar na Editora Abril e comecei como assistente de redação também na revista Exame. A revista Exame estava mudando para virar uma revista realmente empresarial. E lá tive uma experiência muito rica de 3 anos. Me senti parte de uma grande corporação. A Editora Abril era grande, importante naquela época. Eu adorava jornalismo, eu tinha ficado muito na dúvida de fazer jornalismo ou administração. E acabei optando por administração, porque eu achei que era mais abrangente, uma formação melhor, mais completa. Mas essa paixão por escrever sempre continuou. Por isso que eu quis ir para a Editora Abril, né? E depois disso eu fui para um capítulo empreendedor pela primeira vez. A minha chefe de redação saiu da Exame e resolveu abrir um negócio próprio, uma editora pequenininha de livros e publicações dedicadas, assim. Estava nascendo a Lei Rouanet naquela época, só que a gente pegou aquele plano Collor que teve o congelamento de tudo, de todas as contas, tipo assim, no 3º mês nosso, quando a gente abriu essa editora. E foi muito difícil, a gente não tinha dinheiro para pagar a secretária. E a última coisa que eu queria era pedir dinheiro para o meu pai, para minha família, né? Então, tinha que dar conta de mim mesmo. Mas, enfim, foi essa experiência, a gente conseguiu se reinventar, conseguiu ficar bem. Mas ao longo dessa jornada, que foi muito curta, essa do empreendedorismo, o meu pai me chamou de volta para o Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar estava começando a passar por uma crise muito séria e ele queria
ter a mim e meu irmão por perto, o João Paulo. Enfim, daí eu voltei um pouco para ficar perto do meu pai, para dar esse apoio que ele precisava, mas com a mínima vontade de ficar no Pão de Açúcar por muito tempo, porque era uma empresa, naquela época já existiam divergências societárias entre meu pai e seus irmãos, meu avô. Então isso já era uma briga pública, não estou contando nada de que o público já não saiba aqui. E eu não queria ficar nesse ambiente de briga, de disputa, mas falei, preciso estar do lado do meu pai quando ele faz um pedido desse. E entrei por uma portinha que eu falo muito pequena, com uma responsabilidade muito pequena, na área de imprensa e relações públicas, porque eu acabei conhecendo muitos jornalistas por essa minha experiência na Editora Abril. Então eu entrei com essa responsabilidade. A empresa também tinha um desafio ali de mudança de imagem perante a imprensa. Ela era uma empresa muito fechada, que não tinha uma transparência muito grande para a imprensa, e entrei com esse desafio, né? E foi muito legal, e daí eu fui assumindo mais responsabilidades na área de marketing, depois na área de recursos humanos. Daí eu acabei me apaixonando pela empresa familiar nesse momento e fiquei com muita vontade de ficar e transformar, e fazer o melhor de mim lá dentro e empreender lá dentro. E descobri muito espaço para empreender dentro da empresa familiar. Participei da reestruturação toda do Pão de Açúcar, que foi uma coisa muito traumática, né, para a empresa, mas nessa reestruturação meu pai conseguiu, de um lado, resolver os problemas societários com a família dele, então com seus irmãos e com meu avô, né? Se tornou majoritário controlador da empresa. Depois a gente fez o IPO da empresa e eu participei de todo esse capítulo, primeiro do enxugamento da empresa e depois da reconstrução. E foi muito rico, eu realmente tive inúmeras experiências assim enriquecedoras, primeiro na área de marketing, do reposicionamento das marcas todas, que a gente tinha muitas marcas de supermercados e a gente reposicionou tudo isso no mercado. Depois, na parte quando eu assumi o RH, então a gente fez um trabalho, eu falo que eu tive a oportunidade de viver as duas pontas humanas da empresa. De um lado, o cliente, então toda essa parte a gente criou a ombudsman da empresa para ouvir o cliente de uma forma mais genuína e, ao mesmo tempo, o funcionário. Então, eu cuidei dessas duas pontas bem humanas do negócio e foi aí que eu também virei, Flávia, como você, uma apaixonada por desenvolvimento humano. Aprendi muita coisa, enfim, nessa área e exercitei, e lá pude aplicar muita coisa de tudo isso que eu estava lendo e aprendendo na empresa, né? Então, foi um capítulo muito enriquecedor. Fiquei lá até 2003, quando a gente tomou a decisão em família de daí sair, que os executivos não poderiam mais ser membros familiares. Tomamos essa decisão até junto com o John Davis, professor de Harvard, que eu conheci num programa que eu fui fazer em Harvard, no OPM. E, enfim, daí trouxe ele para conversar com a minha família e aí a gente fez essas conversas e chegamos à conclusão que a gente sairia das nossas posições executivas, né? E, na verdade, quem saiu fui eu da posição executiva, porque só eu tinha posição executiva e meu pai, né? O João Paulo tinha uma posição de conselho e uma posição, enfim, mais pontual, não tinha uma responsabilidade dentro da empresa. E o meu pai era o presidente, era o CEO, e ele virou chairman nessa altura, mas continuou bastante atuante, né? Então, quem realmente saiu fui eu. E aí fui fazer meus outros capítulos empreendedores e nessa hora eu tive muito medo da minha perda de identidade, porque eu era quase Ana Maria Pão de Açúcar, entendeu? Eu era Ana Maria Diniz Pão de Açúcar. Todo mundo, enfim, sabia da minha atuação lá. Eu estava muito atrelada ao meu cargo. Quando eu saí, eu era vice-presidente de operações, então era uma função importante. E eu estava realmente apegada àquela posição e tudo. Tinha muitos sonhos para a empresa, né? Que acabei, enfim, colocando eles de lado para poder assumir uma posição no conselho, que eu já estava no conselho, mas daí fiquei só com a posição do conselho. E fui pensar na minha vida, o que poderia ser a vida além do Pão de Açúcar, né? Eu sempre tive uma carreira paralela a essa, que é esse meu interesse, essa minha paixão por educação. Então, quando eu saí do Pão de Açúcar, eu também fui buscar alguma coisa para continuar atuando em educação, já que no Pão de Açúcar a gente tinha um Instituto Pão de Açúcar, que também foi criado por mim. Enfim, a família apoiou muito, mas fui eu que criei essa sementinha e tudo, que fazia educação em contraturno para as crianças, filhos dos funcionários, depois se abriu para todas as comunidades onde a gente atuava. Mas eu queria continuar atuando em educação
E então fui conversar com um grupo de pessoas, empresários que eu conhecia. Acho que esse país tem que ter um projeto de educação para ir além dos governos, para ser uma coisa que realmente seja uma coisa mais estratégica para o país. E aí estava se criando também no empresariado um consenso de que isso era necessário. A Milu Vilela estava começando esse movimento, o Todos pela Educação, me chamou para participar, enfim, eu participei, fui uma das fundadoras do Todos pela Educação. Eu entrei também na Parceiros de Educação, que é uma outra ONG que ajuda empresários a adotarem escolas públicas, que é muito bacana, porque você consegue daí sentir o que está acontecendo dentro da escola pública, pôr a mão na massa na escola pública e ajudar, por exemplo, os gestores a serem melhores gestores, os professores a se desenvolverem mais com programas de desenvolvimento dos professores. E fui aprendendo tudo isso, conhecendo muita gente dessa área de educação. E hoje eu não sou uma especialista, tem alguns que me chamam de especialista em educação, mas eu sou uma grande apaixonada por educação, que acabei sim acumulando uma bagagem bem grande nessa área, né? Então continuo atuando até hoje nessa área de educação e acho que é importante para o país. Você começou dizendo que está se tornando Ana Maria, em primeiro plano. Qual o conselho que você dá para membros de família empresária? Primeiro, eu acho muito difícil dar conselho. Realmente, eu acho que conselho é uma coisa, é muito customizado, entendeu? Não dá para dar um conselho para qualquer pessoa. Eu acho que se você conhece a pessoa, dá para você dividir um pouco a sua história, inspirar a pessoa e diferentes momentos da sua história vão inspirar diferentes pessoas. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo de família empresária vive, eu acho que é uma coisa para prestar atenção, é essa dicotomia entre a responsabilidade de levar o legado da família adiante, de perpetuar essa empresa ou esse empreendimento familiar, ou respeitar a sua essência. Então, quando eu digo que eu estou me transformando cada vez mais em Ana Maria e menos Ana Maria Diniz, é assim, hoje aos 60 anos eu estou respeitando muito a minha essência, e menos me importando com o que estão pensando de mim e indo mais de encontro àquilo que eu realmente quero fazer e a marca que eu quero deixar no mundo. Claro que nunca eu sou super responsável, então eu nunca vou esquecer da minha responsabilidade com a empresa. E eu acho que é legal pensar nisso também. Eu só acho que às vezes tem um desequilíbrio e na minha vida eu senti nessa trajetória muitas vezes um desequilíbrio para o lado da responsabilidade e menos para o lado da Ana. E eu acho que isso talvez seja um conselho, uma coisa que para as pessoas prestarem atenção. Olha para aquilo que você é de verdade, para a diferença que você pessoalmente, individualmente pode fazer no mundo, independente da tua família. Queira ser o melhor de você. E aí você vê como isso encaixa com a sua família, que tipo de contribuição você pode trazer. Mas não deixa que a família enfim, o poder poluam muito aquilo que você é de verdade, né? Então, eu acho que é esse equilíbrio que é importante. Ana, qual legado você está escrevendo? O legado que eu estou escrevendo, eu acho essa palavra bem pesada. Por onde eu passar, eu quero deixar melhor aquele lugar. Eu tenho uma marca também, assim, que eu acho que vem um pouco desse acúmulo de imersão que eu fiz no mundo da educação. Eu gostaria muito de deixar para esse país uma educação melhor do que antes da Ana estar aqui. Ganhar mais qualidade, principalmente a educação pública, onde está 85% da população brasileira em idade escolar, né? Então, acho que, vamos dizer, pensando em alguma coisa para deixar, é uma contribuição real de programas inovadores, de tudo que eu fui privilegiada de ter acesso, né? Trazer para o mundo e dar inserção para que a população possa ter. Porque eu falo, para mim felicidade não é um objetivo, para mim felicidade é uma consequência da realização. E cada um tem um tipo de realização. Você precisa de determinadas coisas, eu preciso de outras, cada um aqui precisa de coisas muito próprias, né, para poder se realizar. Para mim, é essa história de fazer a diferença no mundo, participar produtivamente da construção de um mundo melhor.